da tua presença, Senhor. Mas do teu amor, da tua graça, do teu afago, da tua misericórdia nas nossas vidas. Oh Deus, diminui em menos de mim, em menos de mim, em menos de mim, em menos de mim, e Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, que eu diminua, que eu apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Meus irmãos, desde aquele dia eu entendi que eu ainda tinha que caminhar para que se fosse verdade. Ele tinha que humilhar muito, eu tinha que me desfazer de muita coisa, eu tinha que consertar alguns caminhos. Muitas vezes nós estamos pedindo mais do Senhor, mas nós não é nessa toada que nós estamos querendo. O coração está pedindo outra coisa. Desde aquele dia eu sou cobrado. Sabe que é verdadeiro? Sabe que o que você canta, o que você toca é verdadeiro? Cada som daquela guitarra, cada palavra sua é verdadeira. Muito fácil ser o crente aqui da igreja, mas é lá fora que temos que dar o testemunho. Canta mais de ti, chama a presença do Senhor. Fala: Senhor, eu quero me diminuir neste momento. Cresça na minha vida financeira, Senhor, na minha família, no meu trabalho, ó Pai. Pai, cresça mais em mim, Pai, mais intimidade com o Senhor, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, cresça, Pai, na minha vida, Pai, para que as pessoas possam, Pai, ver Cristo Jesus em mim, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, aleluia. Em menos de mim, em menos de mim, em menos de mim, em menos de mim. Ele cresça na sua vida, no nome de Jesus. E Ele cresça, Amém, louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 7.
ao 16, com reverência à palavra do Senhor. Se você está pensando lá em alguma coisa lá fora, vem aqui, achegue, deixe a palavra de Deus falar com você. Abre o seu coração para ser ministrado pela palavra de Deus. Filipenses 3, a partir do versos 7. Diz assim a palavra de Deus ao meu coração, ao nosso coração. Eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra está chegando muito além de Arenápolis, Nortelândia, Marilândia e região. Tenho certeza que essa palavra está chegando a todos aqueles que estão sintonizados na web rádio, estão aproveitando da palavra de Deus através desse instrumento que temos disponibilizado para aquele homem ou aquela mulher que não conseguiu chegar até aqui. Sabemos que tem gente fora do Brasil nos ouvindo e tem pessoas em toda parte do Brasil nos ouvindo. Então que essa palavra possa abençoá-los também. Filipenses 3, a partir do verso 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de aleluias, me ajude aí, porque muitas vezes falha aqui a minha visão e eu nunca consigo terminar o final da frase. Acompanhe. Se diversas considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como para ganhar a Cristo. E se achando nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o perder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por aleluias, Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, louvado seja Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclareça. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quantos aqui já alcançou o poder de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida? Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa palavra, ela nos motiva a entender algo que eu e você precisamos amadurecer e desenvolver na minha vida, na nossa vida, no nosso dia a dia. O que essa palavra está falando, o que ela quer falar comigo e com você, o que ela quer transmitir, o que ela quer estabelecer na minha vida e na sua vida. O que ela deseja que eu e você viemos entender nessa noite, que todos nós, eu e você, precisamos estabelecer alvos definidos. Nós não somos um barco à deriva. Nós não estamos nessa vida por um acaso. Nós não caímos, amado, de paraquedas e não sabemos para onde
e nem o que nós precisamos conquistar ou aquilo que a nós está prometido. Quantos aqui sabem o que está prometido a você através de Cristo? Alguns sabem, louvado. Os outros vão aprender então nessa noite que ninguém levantou a mão. A eternidade com Deus, o poder de Deus, o enxugar das lágrimas em Deus, a vida de abundância nos céus. A isso está, amado, a mim e a você prometido. Por isso, querido, eu e você precisamos entender os meios para que eu possa alcançar, esses alvos que eu mesmo estabeleci na minha simples, ou no meu simples modo de viver. O sucesso de qualquer empreendimento, irmãos, na vida, depende em grande parte de alvos estabelecidos. Eu desejo fazer uma faculdade. Se você não estabelecer alvo, você vai ficar pela metade. Eu desejo conquistar e ter uma casa e viver uma família, casar, constituir família, ter filhos. Eu desejo ter um matrimônio abençoado. Se você não estabelecer alvo, você não vai conseguir. A nossa vida, ela precisa ser desenvolvida, o nosso crescimento com alvos definidos. E nós sabemos que temos aquele que, se for uma boa escolha, se escolhermos a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus sobre os nossos alvos, nós alcançaremos, porque Ele é aquele que vai nos ajudar a alcançá-los. Por isso, amados, na vida cristã não é diferente. Na minha caminhada com Deus não pode ser diferente. Eu não posso querer receber Jesus e continuar todos os dias pegando a chupeta, querer comer o mamãozinho com mel. Eu não posso todo dia querer ser a criancinha que não tem entendimento, noção daquilo que o Senhor é na minha vida e na nossa vida. Eu preciso crescer, amadurecer, eu preciso estabelecer alvo de fé. É isso que Deus deseja. Ele te olha como um grande guerreiro, Ele te olha como um grande vencedor, Ele te olha como alguém que está de sobremaneira cheio da graça e do seu poder. E você se olha como um mendigo, como alguém sem condição nenhuma e sem direito algum. Nós precisamos, amado, nós precisamos entender isso. Na falta de alvos, podemos perecer ou fracassar. Para que serve alvo, pastor? Para que servem os alvos na minha vida? Primeiro, diga comigo, primeiro, serve para definir onde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Isso significa, amado, eu definir propósitos. Eu, pastor Tony, definiu propósitos na sua vida de intimidade e de aliança com Deus. Eu, irmã Elza, defini propósito. Agora eu sou aquele cara que estou aí, perdi a noção da minha alma, do meu espírito, estou que nem uma múmia, enrolada com aquelas faixas, como que é aquilo lá? Atadura. É isso? Eu, como homem e como mulher, no meu relacionamento não tem nenhum alvo mais a alcançar entre esse relacionamento, essa unidade, essa intimidade de duas pessoas diferentes que se tornaram uma só carne. Não tem mais nada. Está enganado. Nós precisamos então entender para que serve o alvo. Primeiro, propósito. Segundo, serve para orientação. Eu preciso ser orientado. Eu preciso saber para onde eu estou indo, em que direção eu estou indo. Então eu preciso entender que alvos servem para a orientação de decisões. Qual é a decisão que você está tomando? Como servo, como filho de Deus.
decisões precisa ser estabelecida coerentemente no meu coração. Terceiro, para que serve alvo, pastor? Serve para nos desafiar. Dê um passo a mais, querido. Dê um passo de coragem. Seguro não é um passo em falso. É um passo confiando nas providências de Deus, porque eu cumpro com os meus deveres em Deus. E o Senhor disse que eu sou mais que vencedor, que o meu pé não vai escorregar. Então, dê passos desafiadores para a conquista. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo nos ensina. Prossigo para o alvo, para um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alvos na vida do apóstolo Paulo. Eu prossigo, não vou ficar aniquilado, não vou ficar em sentido pausa, não vou ficar sem orientação. Recebo a vocação, confio no chamado de Deus, na direção de Deus, e nessa direção ninguém me segura, porque eu sou que nem águia. Posso ouvir um amém, irmãos? Ou você pode ser também que nem galinha, frango, galinha cocar. Tô fraco, tô flaco, tô flaco, tô flaco, tô flaco. Olha para alguém de repente assim, fala: seja forte no Senhor. Tome posse, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso, nesse propósito, nessa definição, eu sem problema nenhum, alvo na vida do apóstolo Paulo, amado. Primeiro, conhecer mais de Cristo. Tem gente, irmãos, que sabe que Jesus fez algo nesse mundo que nem Tiradentes fez, que nem Dom Pedro I fez. Só conhece Jesus historicamente. Coitado. Precisa conhecer a pessoa de Cristo, quem é Cristo. Precisa realmente entender quem é o Filho de Deus. E foi isso que nós encontramos no versículo 7 e 8. Olha o que diz o apóstolo: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. O mundo era a minha riqueza, a soberba era a minha riqueza, o orgulho era a minha motivação, as letras era aquilo que me sobressaía sobre o povo. Era isso que eu estava dizendo. No passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Querido, é isso que agrega, é isso que coloca Satanás amordaçado, sentadinho. Ele levanta, você fala: senta, ele senta de novo. Ele levanta, senta. É isso que faz, porque ele todos os dias vai tentar. Todos os dias ele vai levantar. E ele vai levantar, amado, olhando para você, tentando descobrir a sua fragilidade, a sua incerteza, a sua incredulidade, a sua simplicidade. Quando a Bíblia fala da timidez. E você precisa então ter Cristo, conhecer de Cristo, porque conhecendo Cristo verdadeiramente, você coloca as situações nos lugares devidos. Conheça mais de Cristo. Fala para alguém, por favor. Alvo da minha vida, alvo para a minha vida e para a sua vida. Eu e você precisamos entender como alcançar a excelência da vida cristã. E para que eu possa alcançar a excelência da vida cristã, irmãos, nós precisamos assimilar os ensinos de Cristo na nossa vida.
olhar todos os dias. Que Jesus está falando de mim como servo, como filho, como esposo ou esposa, como família, como empresário. Que Jesus está falando de mim. Amados, eu preciso me encontrar entre os ensinos de Jesus. Senão, amado, eu estou perdido. Para alcançar a excelência da vida cristã, nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Todos os dias nós falamos isso. Tem gente que se estabelece segundo a vontade e os padrões do mundo e não deixa o que Romanos capítulo 12, versículo 2, fazer na minha e na sua cachola, mente. Ô querido, seja renovado. Deixe a sua mente ser renovada em Cristo. Terceiro, para que eu e você possamos alcançar a excelência da vida, testemunhe sempre em sua fé. Tem muita gente que precisa saber da base, da ação, do que te mantém em pé. Tem gente querendo saber da sua fé. Conheça mais de Cristo. Segundo, pastor, como alvo para que possamos ir além, o que nós precisamos? Identificar-se mais com Cristo. Conhecer por conhecer, amado. Religião, dogmas. Eu preciso ir além. Eu preciso dizer, olha, isso aí eu quero. Olha, esse é o estilo. Está falando comigo. Eu me identifiquei. Versículo 9 e 10 diz assim a palavra de Filipenses capítulo 3. Agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar semelhante a Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Irmãos, isso aqui está dizendo um pouquinho daquilo que você deseja quando você desce as águas, quando você está se batizando. Isto é identificação. Identificação com Cristo começa no coração. Precisa começar no meu e no seu coração. Gálatas capítulo 2, versos 20, diz a palavra de Deus: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Isso é lindo, amados. Por isso precisa identificação. Precisa identificação. Terceiro, para que eu e você possamos ir além, estabelecendo alvo na nossa forma de viver, alvos definidos, como o apóstolo fez e foi bem sucedido. Terceiro e último, persevera na fé em Cristo. É em Cristo que eu e você precisamos permanecer. É em Cristo que precisa estar estabelecida a nossa fé, o nosso confiar, o nosso prosseguir. Cristo Jesus é a nossa luz. Cristo Jesus é a segurança nossa. Cristo Jesus é o comer e o beber. Cristo Jesus é o perdoar. Cristo Jesus é a novidade. Cristo Jesus é a motivação. Cristo Jesus persevera na fé em Cristo. Versículo 13, 14, diz a palavra de Deus o seguinte: eu faço uma coisa,
esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para as linhas de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Irmãos, tem gente que não vê isso. Tem gente que não sabe para onde correr, está completamente perdido. Eu não sei se eu corro, olha, eu preciso de estabilidade financeira, eu não sei se eu corro por dólar, por real, por euros, não sei. Para a bolsa de valores, para o trabalho, né, Tiago? Algumas coisas desse, fala alguma coisa aí, Tiago, nesse sentido aí. A pessoa fica perdida, querido. Eu ganho um tostão, mas eu quero ganhar em Cristo Jesus. Se vir qualquer coisa a mais sobre o meu salário, eu não quero nada além se não for estabelecido em Cristo Jesus. Que Ele é a moeda real do lucro, da prosperidade. Ele que vai estabelecer, amado, a vitória, o celeiro cheio, diante das crises do mundo. O grande problema é que eu encontro homens e mulheres que ainda não pensaram nisto. Não pensaram nisto e precisam pensar. Persevere em Cristo. Quanto mais perfeito é o crente, ouça isto, quanto mais perfeito é o crente, mais imperfeito se sente e mais humilde se torna. Perfeito é Ele. Eu sou bom, então caminhe no entendimento da imperfeição. Que ele cresça. Que ele cresça. Não cante isso só por cantar. E diminua eu. Que ele cresça. Que ele cresça. Por quanto mais se acha perfeito, você pense que diante do perfeito que é ele, imperfeito é você. E assim você vai caminhar para a humildade e você vai ser glorificado e exaltado no Senhor. Quero concluir essa palavra ao seu coração. Não perca de vista o alvo supremo. O meu alvo é os céus. O meu alvo é Cristo. Olha o que diz versos 15 e 16, Augusto. Igreja, irmãos e irmãs, família, homens e mulheres de Deus. Versículo 15 e 16 diz a palavra de Deus: todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Queremos intimidade com Deus. Queremos nos lançar aos pés do Senhor. Queremos estar aqui como adoradores. Queremos que o Senhor nos veja. Nós não importamos o que vão dizer de mim, mas eu quero muito mais todos os dias. Eu quero é Deus.